bem, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Gert, né? Vamos apelidar aqui de Podgert. E nós temos o prazer de estrear nesse primeiro podcast com nada mais, nada menos do que o que eu considero o pai da reforma tributária, Dr. Bernardo Api. É uma satisfação enorme estar com você aqui no nosso Podgert para tratar de temas muito bacanas, contar um pouco da sua experiência, como foi esse procedimento todo lá no Ministério da Fazenda, né? E antes até disso, eu queria só falar um pouquinho do currículo do nosso convidado ilustre, né? O Dr. Bernardo Api é um economista, é formado pela FEA-USP, né? Tem mestrado em economia também pela Universidade Estadual de Campinas. Esteve sempre ligado muito às políticas públicas, né, um economista, e o seu, lógico, grande trabalho em reverência foi ser secretário extraordinário da reforma tributária no governo federal. Entregou o trabalho com muito louvor aí e pediu a exoneração, né, alguns meses atrás, está agora no período de quarentena. E Bernardo Api também foi diretor do CECIF, né, que deu uma base muito importante para a reforma tributária do consumo, né, com pesquisadores, pessoas muito técnicas, muito capazes, que tocaram esse projeto desde lá de trás. Né, também foi diretor de políticas públicas e tributação na LCA Consultores e diretor de pesquisas e projetos de negócios da BMF e Bovespa. Muito bem, muito bom dia, doutor Bernardo. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Rubens. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando desse Podgert. O nome foi improvisado, eu tive uma ideia agora, foi muito bacana. E, então, vamos para o nosso bate-papo, só fazendo uma brevíssima introdução. Né? O Gert ele foi fundado em 2020, nada mais nada menos do que era um grupo de WhatsApp que eu juntei ali os meus contatos e as pessoas que eu tinha em evidência ali do meio tributário, contábil. E a gente trocava ideias, trocava notícias e fazia alguns eventos sobre a reforma tributária. A gente no Gert tem a finalidade de levar a educação sobre a reforma para todo mundo, né? Porque essa reforma ela muda de forma muito substancial tudo que a gente tem de tributário. É preciso educar a população como um todo sobre tudo que está por vir. Tem muitas questões complexas e que são até difíceis um pouco de explicar, mas o Gert tem essa finalidade de levar essa educação à população em relação à reforma. Então, a gente começou lá em 2020, e confesso que eu era um pouco cético em relação à reforma. Eu achava que o governo gostaria de fazer a reforma para aumentar a carga tributária, para dar ainda mais complexidade para o sistema caótico que a gente tem hoje. Mas eu fui acompanhando a seriedade do trabalho de quem estava por trás. Participei, eu assisti a muitos eventos lá da FGV, inclusive, né, em que era exposta a parte técnica da criação da Lei Complementar 214, inclusive, das emendas e da Emenda Constitucional 132. Então, se debateu muito sobre esse projeto. Eu vim acompanhando lá de trás e vi que tinha uma seriedade enorme. E hoje eu sou, de fato, um entusiasta da reforma tributária. Eu acho que vai vir para melhorar muito o ambiente de negócio no país. A gente está precisando muito disso aqui. Então, sem mais delongas, Abi, vamos em frente. Eu queria já te fazer a nossa primeira pergunta aqui, qual foi o maior desafio de todo esse período como secretário especial de reforma? Eu acho que não teve um único desafio. Eu acho que o desafio da reforma tributária são, obviamente, de três naturezas, na verdade. O primeiro é o trabalho junto à sociedade civil, para poder explicar a importância de fazer a reforma tributária e porque um projeto que tinha sido apresentado, que foi elaborado originalmente no Centro de Cidadania Fiscal, era uma boa alternativa para resolver isso. Esse trabalho começou lá em 2015, no CECIF, e veio vindo para frente. E o fato de que a importância do tema foi incorporada pela sociedade civil teve reflexos no posicionamento do parlamento. E isso foi muito importante também para poder viabilizar a aprovação da reforma tributária. O segundo trabalho, que acho que foi muito importante, é um trabalho de construção federativa, porque nós estamos tratando de IBS de competência compartilhada em Estado e município, CBS é da União, mesma legislação. Então, estamos tratando das três esferas da federação sendo afetadas pela reforma tributária, e aí teve, acho que, um trabalho muito importante de convencimento da importância da reforma tributária e compreensão por parte dos atores relevantes das três esferas da federação de por que essa mudança era
era importante e seria positiva, na verdade, para os entes da federação. E isso teve desde um trabalho de discussão, que vem de faz muito tempo também, mas teve um trabalho de atuação conjunta. Então, os projetos de lei complementares, o PLP 68, que virou a Lei Complementar 214, e o PLP 108, foram elaborados conjuntamente por União de Estados e Municípios. Tinha mais de 300 pessoas trabalhando nos grupos de trabalho que fizeram, e o resultado foi extremamente positivo. Eu acho que esse é um trabalho bem interessante e muito recompensador. Você vê que é possível, sim, ter um federalismo cooperativo no Brasil, que isso exige paciência, exige muito diálogo, mas é perfeitamente possível fazê-lo, e isso vai ser muito importante daqui para frente, a partir do momento que o novo sistema começar a operar, porque IBS e CDS têm a mesma legislação e, portanto, exigirão uma atuação conjunta da União e dos Estados e municípios no âmbito do Comitê Gestor. E a terceira parte do desafio é exatamente o trabalho no parlamento. E aí, esse é o trabalho. Aí sim, se você me dizer o que gerou mais preocupação, teve alguns momentos em que assim, houve dúvidas sobre se seria possível aprovar a reforma tributária, a emenda constitucional. Acho que teve dois momentos mais tensos na Câmara dos Deputados, que foram... Um foi quando São Paulo estava se opondo à proposta, isso exigiu lá um acordo em termos da forma de aprovação no Comitê Gestor pelos estados, com não só um voto por estado, mas também um voto de estados que representam a maioria da população, porque o veto de São Paulo, naquele momento, provavelmente inviabilizaria a aprovação. Teve um segundo quando começou a crescer uma informação que nem era verdadeira, na verdade, mas na política, assim, o que vale não é o fato, não é a realidade, é o que se diz, de que teria um aumento de carga tributária, Narrativa. básica, o que vale a narrativa, exatamente. E aí acabou exigindo, o deputado Arnaldo Ribeiro acabou criando a cesta básica, que eu pessoalmente nem acho tecnicamente a melhor solução, mas que politicamente foi muito importante naquele momento. E uma tensão também no Senado Federal, na votação da PEC, que passou por uma margem bastante apertada de 4 votos e exigiu aí negociações de última hora, algumas concessões para poder viabilizar a aprovação. Então, acho que o momento mais tenso foi, de fato, a tramitação no parlamento, mas o que foi realmente relevante foi essa tripla construção, a construção junto à sociedade civil, a construção federativa, e de uma forma colaborativa, muito positiva, e, obviamente, a construção no parlamento, que exigiu concessões, mas isso faz parte da vida política, nós estamos numa democracia, e tem a vantagem também de que, se por acaso a gente errou agora, tem a possibilidade de corrigir. Corrija-me se eu estiver enganado, mas tenho a impressão de que sempre estados e municípios foram o calcanhar de Aquiles de aprovação de qualquer tentativa de reforma tributária no passado. E dessa vez, talvez o desafio tenha sido trazer eles, de fato, para compor todo o projeto como um todo, né? Porque não tem nenhum país no mundo que tenha a complexidade de pacto federativo que a gente tem, né? Federação, inclusive, de municípios, muitos municípios com competência tributária, muitos estados com competência tributária. Isso tudo dificulta bastante. Eu acho que foi um nível hard mesmo de qualquer tipo de reforma tributária. Estou correto nessa visão? Eu acho que sim, acho que as tentativas anteriores de avanço da reforma tributária, a principal dificuldade era o posicionamento dos entes da federação, dos estados e municípios. Em alguns casos, ao pegar, por exemplo, a reforma tributária de 2008, sequer incluía os municípios, pegava só os estados, e mesmo assim, com muita dificuldade, em função do posicionamento deles. E aqui, eu acho que tem dois fatores que ajudar a superar essa dificuldade que, de fato, proibiu, que inviabilizou no passado. O primeiro desses fatores, eu acho que é a própria percepção, sobretudo por parte dos estados, de que o modelo atual, e mesmo o modelo de benefício da guerra fiscal, esgotou. Ele realmente se tornou disfuncional e que era preciso superar essa etapa que está sendo ruim para todos os estados da federação. O segundo foi, na verdade, essa transição da distribuição federativa da receita, que foi uma solução que viabilizou, sem ter essa solução, realmente teria veto de estados e municípios que perdem participação no bolo tributário. Nem digo que em termos absolutos, porque como a economia vai crescer mais, favorece todo mundo, mas em termos relativos. E essa transição de 50 anos na distribuição da receita, que foi viabilizada pelo modelo de arrecadação centralizada através do comitê gestor, foi muito importante para mitigar a resistência. A alternativa seria a União compensar os perdedores,
mas a situação fiscal do país simplesmente inviabilizaria fazer isso nesse momento. Feito até a criação do IVA dual, né, foi justamente para não tirar muito poder em relação a estados e municípios, né, porque, salvo engano, a PEC 45 no começo era um IVA único. Isso. E aí teve que ceder um pouco para manter alguma autonomia para estados e municípios. Exatamente. Acho que o IVA anual foi uma solução para viabilizar politicamente a reforma tributária num ambiente em que, de fato, ainda tem uma demanda para autonomia muito grande. Sabe? Mas pode ser que no futuro é possível que, quando já estiver funcionando o novo sistema, até se chegue à conclusão que é possível ter um único tributo. Mas, nesse momento, é o que foi possível do ponto de vista da demanda de preservação da autonomia federativa dos entes. Perfeito, perfeito. E teria algum ponto específico para a reforma tributária no consumo que não lhe agradou no texto final da Lei Complementar 214, após ali as alterações da Câmara e do Senado? Né? Assim, óbvio, o modelo que foi aprovado foi o politicamente possível, não é o ideal do ponto de vista técnico. Uhum. Eu acho que tem alguns temas que me incomodam. Me incomoda muito as situações de alíquota zero e diferimentos. Acho que tem um excesso de situações de alíquota zero e diferimento. Porque toda vez que você tem alíquota zero e diferimento, você tem alguém para acumular o saldo credor. Toda vez que você tem alguém acumulando saldo credor, tem sempre a pensar, então vamos tentar voltar, aumentar para trás na cadeia. Aí começa a gerar uma complexidade muito grande que não me agrada. Eu acho que seria vamos ver como começar a operar o sistema, mas talvez operar com uma alíquota bem pequena, mas sem alíquota zero, só evitar a acúmulo de saldo credor teria sido mais positivo. E tem algumas questões técnicas que eu acho que vão ter que ser ajustadas ainda. Tem um tema que eu acho que vale a pena rediscutir, que é uma questão aí de tributação de bens imóveis de pessoas físicas. Talvez o modelo não tenha ficado o ideal, mas é um tema, assim, são questões muito pontuais que talvez exijam algum ajuste, mesmo na definição de alíquotas reduzidas. Talvez fazer. E aí, você pega esse valor, desse 10%, mas pode ter, toda a pessoa da população tem direito a receber esse mesmo valor de cashback. Tá certo? Então, pega nós dois aqui. Nós aqui devemos consumir de 30 a 50 vezes mais do que os 10% mais pobres da população. O Brasil é um país muito desigual, é importante a gente entender isso. É bem chocante a desigualdade. Então, se fosse 100% para os 10% mais pobres, para nós dois aqui seria 2 ou 3% de cashback, ok, é justo. A gente não precisa de mais do que isso, ali a gente não precisaria de nada, né? Mas seria algo bem melhor. Mas, de fato, a partir do momento que começou a ter muitas situações de alíquota reduzida, alíquota zero, o espaço para ter um cashback maior ficou muito limitado, porque isso tem um efeito sobre a língua, que já está, como eu falei, está padrão, embora inferior àquilo que a gente pode chamar de uma alíquota padrão hoje para mercadorias, ela é bastante alta para padrões internacionais. Sim, sem dúvida. Sabe uma coisa que me incomodou muito ao longo da tramitação do PLP-8, e graças a Deus não compôs o texto final, foi aquela invenção do Senado de colocar o IBS substituição tributária. Aquilo chegou a entrar como emenda, voltou para a Câmara e a Câmara tirou o texto. Não faz sentido ter um IBS substituição tributária, isso dá uma complexidade gigantesca para o sistema. E agora a tributação é um destino, né? Não tem por que você fazer uma substituição tributária nesses casos, né? Essa questão me incomodou bastante, mas graças a Deus não passou. Eu concordo. Eu acho que sim, substituição tributária, principalmente no Brasil, que tem essa jurisprudência de que se tiver substituição tributária, pode ter um ajuste a posteriori em função do preço de venda ao consumidor final. Isso gera muito litígio, muito espaço para litígio. Acho bem complicado. Um IVA é um tributo não cumulativo. O modelo está feito para fechar a brecha de sonegação em todas as etapas, inclusive com os que tem. Né? Então, acho que, de fato, não faria sentido, não. Realmente não faz. Talvez o único caso, eu nem sei se substituição tributária, talvez cigarro, por exemplo, talvez fizesse caso uma tributação monofásica. O setor no início foi contra, a gente acabou aceitando, mas hoje eu não descartaria, porque o preço de venda é tabelado, não seria um grande problema, facilitaria algumas coisas, mas é a única situação que eu vejo que poderia ter alguma mudança muito pontual. Assim. E agora, por favor, os atos infralegais de regulamentação da reforma, eles já estavam prontos antes da sua saída? Eles aguardam apenas ali a conversão do TLP 108 em lei complementar para serem divulgados? A responsabilidade para os atos infralegais, o regulamento, nós chamamos de regulamento do BSCBS, é do Comitê Gestor e da Receita Federal, não era da minha secretaria, a gente estava acompanhando. Pronto não estava, mas estava bem adiantado. Quando eu saí, já estava bem adiantado o processo de elaboração do regulamento. Mas, obviamente, tem que esperar a aprovação e a conversão em lei do PLP 108
porque ele promove mudanças importantes na lei complementar. Então, está por não faria muito sentido ter um regulamento inconsistente com o desenho que está sendo proposto. Mas o trabalho já estava bem avançado quando eu escrevi. Perfeito, maravilha. E o split payments em específico, né? Ainda vai ter uma regulamentação infralegal específica, uma expectativa de quando deve sair? Antes de sair, eu estava coordenando o grupo de trabalho do Split Payment. Na verdade, era mais um grupo de trabalho. Antes era o Daniel Loya, né? Isso. A saída dele, você assumiu. Isso, eu assumi o que o Daniel está fazendo, mas a gente trabalhava em 3 grupos. Um só de governo, um do governo com as instituições financeiras, as gestores de meio de pagamento, e um com as empresas, e as empresas, não só com as empresas, como com a área de tecnologia, que era importante também para o funcionamento. Quando eu saí, já estava sendo discutido o regulamento do Split Payment. Não estava concluído, mas já estava, a discussão já tinha minutos, já estava sendo uma discussão sobre esse regulamento. Eu acredito que ele vai ser incorporado como parte do regulamento do IBS e da CBS. Então, isso vai fazer parte da regulamentação do IBS e da CBS. A discussão já estava bastante adiantada. A parte, sobretudo, das operações B2B, a parte técnica também já estava bastante adiantada. Então, eu acredito que sim, que vai fazer parte desse regulamento, mas como eu falei, agora, essa bola não é minha, né? Essa bola é da Receita e do Plano de Gestão. E a ideia, desde quando você saiu, era justamente só funcionar a partir de 2027 em operações B2B de forma facultativa, é isso? A ideia é que quando entrasse em funcionamento, no início fosse só B2B de forma facultativa. Óbvio, como tem a questão do crédito vinculado ao recolhimento, eu acho que as empresas têm interesse em usar o Split Payment. Tá certo? E a discussão sobre as operações B2C, seja aquelas que não geram crédito, na verdade, ela seria uma implementação possível. Eu acho que tem que ser feito de forma muito paulatina, com cuidado, mas sim, isso estava acordado começar com o B2B. Mas só isso já teria um efeito importante em termos de redução de fraude, né? Sobretudo nota fiscal fria. Quando você tiver operações B2B com crédito vinculado ao recolhimento, é um problema grande que a gente tem no Brasil, que poderia crescer com a reforma tributária, porque hoje o serviço não dá crédito, etc. Aí passaria a dar crédito. A estimativa é nos 200 bilhões por ano, né, com a implementação do split payment, no quanto que ele ia ter de arrecadação que estava se perdendo com fraudes e tudo mais. Não, eu, se não me engano, tinha visto. Cerca de 1,5% do PIB, né? É isso. Parte do impacto. É um senhor impacto. E agora, é uma estimativa, né? A gente tem que esperar para ver, mas acho que tendo em vista o efeito que ele tem de reduzir fraude, na verdade, reduzir inadimplência também, dificultar a sonegação, de fato, eu acho que o efeito é bem possível que seja um efeito bastante relevante como esse. E é isso. Então, na verdade, essa é a ideia. Vamos começar, mas é um desafio grande, né? Porque tem trabalho todo de montar sistemas, testar, etc. e tal. É um desafio grande fazer isso nos próximos meses. Em 2027 não deve entrar o Simples também, né? Nessa facultativa aí. O Simples, imagino eu, que vai ficar por um segundo ou terceiro momento. Na verdade, a questão do Simples vai depender muito. Sim, vai ser facultativo para todo mundo, obviamente para o Simples também. Mas, como eu disse, se uma empresa do Simples está vendendo que ela dá direito a crédito e o adquirente deve ter direito a crédito, usar o Split Payment nessa operação pode ser interessante. Entendeu? E, de novo, é facultativo, óbvio que nas vendas a consumidor final não. Mas nas vendas no meio de cadeia, assim, não é algo tão complexo, não. O modelo está sendo feito para ser bastante operacional, com várias opções, considerando as várias formas de pagamento. Então, acho que não é nada de tão complexo assim, nem para uma empresa do Simples, certo? Perfeito. E na sua visão, qual será o maior desafio do Split Payment na implementação? Eu acho que o grande desafio é a montagem dos sistemas. A montagem dos sistemas e as empresas aprenderem a usar o modelo. Então, tem que entender que vai ser um pouco diferente quando o pagamento é iniciado pelo recebedor, que é o fornecedor, ou quando o pagamento é iniciado pelo pagador, que é o adquirente, porque tem situações diferentes. Uma delas, por exemplo, você emite um boleto com antecedência em relação ao momento do pagamento. Então, isso permite fazer coisas que não são possíveis quando você paga um pagamento com uma TED, por exemplo. Você sabe que o pagamento está sendo feito naquela hora que está sendo feito o pagamento. Mas eu acho que o grande desafio é o ajuste de sistemas mesmo, que está sendo montado. Acho que está sendo bastante bem desenhado, acho que a parte técnica é um trabalho bastante positiva. E assim, com uma posição colaborativa de todos os participantes.
dos gestores de meio de pagamento, da administração pública, gente muito competente trabalhando nesse desenho do Espírito Santo dos dois lados, tanto do lado do setor privado quanto do lado do setor público, que está e uma disposição de algo muito grande, assim, um grau de abertura e de colaboração com qualidade técnica muito positivo. Essa foi mais uma experiência positiva também no meu tempo aí que eu tive à frente da secretaria. De novo, mesmo entre setor privado e setor público, é possível atuar de forma colaborativa de uma forma bastante positiva. Sem dúvida, o mercado de meios de pagamento, eu conversei com algumas pessoas do segmento, eles estavam um pouco preocupados só na questão da antecipação de recebíveis, né? Esse é um detalhamento que acho que o regulamento deve trazer, sobre como vai ficar o split payment da antecipação de recebíveis. Estava com medo de perder a atratividade desse produto conforme for construído tudo isso. Mas é um desafio, né? Não, mas na verdade, assim, já está uma das preocupações que foi exatamente não gerar insegurança na antecipação de recebíveis. Óbvio que a parte que é do governo não cabe a antecipação de recebível, cabe isso já está na lei complementar, de forma muito clara, mas a parte que é do fornecedor, todo o desenho que está sendo feito no split payment está sendo feito para que não haja insegurança jurídica de que vai poder antecipar o recebível e que aquele montante antecipado está garantido. Acho que vai, é um aprendizado, mas acho que vai funcionar bem. Maravilha. Agora uma questão interessante sobre precificação. Você teria alguma dica para as empresas se ajustarem em 2026, levando-se em conta aí que o impacto dos novos tributos só começa em 2027? É possível mensurar o resíduo tributário, por exemplo, que hoje fica na cadeia, para usar isso, inclusive, nas negociações com fornecedores e clientes? A gente percebe o resíduo tributário que gera custo. Então, esse resíduo tributário que vai gerar custo, que gera custo hoje, ele vai gerar crédito depois. Então, a empresa que souber usar esse argumento na hora de precificar pode ser muito interessante, né? Eu queria saber se você tem algumas dicas aí sobre o que as empresas devem se preocupar em 2026 para se preparar em relação à precificação. Assim, eu acho que cada empresa tem que entender seu negócio, seu mercado. Agora, acho que o fundamental é exatamente olhar o impacto da reforma como um todo, sobre a própria empresa e os concorrentes, atuais e potenciais. Acho que quem souber fazer isso bem vai se posicionar melhor. Tem algumas questões que são muito importantes. Na reforma tributária, os tributos incidem sobre o preço sem tributos. Talvez já começar a se preparar para negociar preço sem tributo e não o preço com tributo. Tá certo? O valor líquido, né? O valor líquido, ou seja, acho que as empresas têm que começar a precificar com o valor líquido. Segundo, tem que entender qual é o impacto do aumento da recuperabilidade de crédito sobre os seus custos. E tem muito tributo que morre na cadeia produtiva e não é recuperado hoje. E é extremamente importante que isso seja considerado pelas empresas na sua precificação. Terceiro, tem outros efeitos que são importantes. A reforma desonera completamente investimentos. Hoje, você paga ICMS na aquisição de uma máquina, você recupera em 48 meses, com o imposto pago. Na reforma, o IBS, a CBS vai recuperar em 45 ou 75 dias. Tá certo? É um prazo muito mais curto do que o que ocorre hoje. E às vezes você tem que entender que, eu falar, a situação hoje é essa, mas meu concorrente está investindo e a pessoa de crédito vai colocar isso no preço. Acho que as empresas têm que olhar a reforma os impactos da reforma como um todo. Porque não é só a parte financeira, é a parte de market share e de concorrência que é importante também dentro do impacto da reforma tributária. Então, o que eu acho que é importante é olhar o impacto como um todo, não olhar só o imposto que incide nas suas vendas, e sim olhar o que você vai passar a recuperar de crédito e não recupera hoje. Dois, é importante saber negociar tanto com os fornecedores como, obviamente, com os seus clientes. E três, tem que olhar o conjunto dos impactos, por exemplo, fim da substituição tributária. Esse é um impacto relevante, ainda que vai ter um prazo de transição para a substituição tributária do ICMS, né, basicamente do ICMS, vai ter aí isso aqui, efeitos que não são irrelevantes para as empresas. Inclusive um efeito em termos de liquidez importante. Às vezes as pessoas vão falar, o split payment pode ter efeito negativo sobre a liquidez, o fim da substituição tributária tem um efeito ultra positivo sobre a liquidez das empresas. Então tem que olhar os efeitos como um todo. Mas sim, eu acho que em 2026 é um período que as empresas têm que entender claramente. Algumas empresas já estão começando a fazer isso. Eu acho que o momento é esse. E em alguns casos, eu acho que aí tem um caso muito específico de casos de concessões, coisas assim, que aí
Eu pessoalmente defendo que se trabalhe tanto o setor privado, as associações práticas, como o setor público, numa manual de boas práticas, para evitar ter uma dispersão de interpretações de como deve ser feito o ajuste contratual. É bom que haja uma manual de boas práticas de como deve se entender os efeitos da reforma tributária. Nesse caso, que ali sim tem regulador, aqui tem uma discussão de eventual equilíbrio de contratos. Para você complementar, tem os prazos de equilíbrio, né? Que próprios Tem prazo de equilíbrio. Mas eu, tem que ir atrás. o que eu acho complicado, eu acho um certo risco de que cada empresa queira fazer a sua interpretação. Neste caso, eu acho um pouco ruim. O ideal era que as associações setoriais, junto com o poder público, trabalhassem na criação de uma manual de boas práticas que ajudaria a reduzir muito o risco de litígios e discussões no futuro. Muito bem, então, reforma no consumo está endereçada. Né? A gente tem a reforma do IR saindo de forma fatiada, agora teve uma aprovação de um projeto relevante. O próximo passo seria a reforma da folha de pagamentos, das contribuições sobre a folha de pagamentos. Eu imagino que vai ser bem difícil emplacar em 2026, porque é ano de eleição. Né? Mas acho que esse seria o próximo passo, talvez em 2027, o senhor concorda? Olha, eu só posso falar em nome pessoal, não posso falar em nome do governo, obviamente. Essa é uma decisão do governo, mas eu pessoalmente acho que sim, a discussão sobre as contribuições sobre folha é uma discussão importante. Esse é um tema que eu vinha pensando até antes de entrar na Secretaria da Reforma Tributária. A minha posição já é conhecida faz tempo, e ela tem uma lógica não só do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista do sistema de seguridade social como um todo. Nós já temos muitos benefícios não contributivos no valor de um salário mínimo. Então, faria muito sentido você ter uma desoneração do primeiro salário mínimo nas contribuições sobre folha. Isso é uma posição antiga minha, já é conhecida. Óbvio que isso tem um custo elevado portanto, a questão da transição de como chegar lá é extremamente importante. A gente não dá para chegar de um dia para a noite e falar que está desonerado o primeiro salário mínimo de todo mundo, porque o custo fiscal é muito elevado, mas com uma discussão de uma transição, faz todo sentido. Isso permitiria eliminar muitas distorções que ocorrem hoje de diversos tipos de enquadramento no mercado de trabalho, empregado formal, MEI, autônomo, tudo, sócio de empresa. Assim, eu acho que o ideal seria ter um sistema que fosse basicamente homogêneo para todo mundo, ainda que não dê para fazer tudo de uma vez, fazendo isso ao longo do tempo, isso racionalizaria muito o nosso sistema de contribuições sobre folha. O que acontece no Brasil, a gente vai criando puxadinhos, né? Vai criando, tem uma situação aqui, vamos criar um modelo diferente de contribuição para esse setor, aí tem outro que é outro puxadinho, depois tem outra ruim, um sistema tributário cheio de puxadinhos, ele acaba gerando muita distorção, que acaba finalizando mais uma forma de organização do trabalho do que outra, que não é o adequado. Mas estou falando em nome pessoal. Eu acho que esse vai ser um tema que é possível que apareça na agenda de governo do próximo governo. Eu acredito que seria extremamente relevante, especialmente para as empresas prestadoras de serviço, né? Que na prática são os que estão mais sendo onerados com a carga tributária, com a reforma do consumo, né? E o que eles têm de insumo é mão de obra, né? Então, no final das contas, se desse uma contrapartida por meio da reforma da contribuição da folha de salários, especialmente focados nessa dor agora dos prestadores de serviço, tudo bem que assim, a gente tinha um tributo sobre o consumo na prestação de serviço muito mais baixo do que o padrão mundial, né? E agora está nivelando um pouco aí. Mas como eles foram bem prejudicados em relação a isso, está tendo também, inclusive, a reoneração da folha de alguns setores de prestação de serviços, né, com o aumento da carga de contribuição da cota patronal sobre eles. Se tivesse ali um olhar especial para prestadores de serviço nessa reforma da folha, poderia ser interessante nesse segmento. Né? Precisa tomar um certo cuidado com essa coisa do impacto sobre o prestador de serviço, tá? Porque o prestador de serviço está no meio da cadeia, para serviço para outras empresas, e ele tende a ser beneficiado porque vai gerar crédito. Perfeito. Hoje paga ISS e não gera crédito. Paga PIS/COFINS é uma maluquice, pode gerar um prêmio maior do que você pagou, pode não gerar crédito. Isso é verdade. É uma maluquice, vamos ser bem honestos. Assim, é uma loteria. Você interpreta de um jeito, você pode ser autuado, não pode, quer dizer, é um próximo bem. E agora vai gerar crédito. Então, precisa tomar muito cuidado. Prestador de serviço no meio da cadeia, independente de estar ali, vai ser, claramente, a tendência é ser beneficiado pela reforma tributária. Inclusive, tem experiência da China, fez um processo semelhante a esse que nós estamos passando, e o efeito foi que estimulou bastante a terceirização.
Eles tinham um tributo sobre serviço cumulativo e migraram, incluíram serviço no IVA, e isso teve um efeito bastante positivo sobre terceirização, sobre delegar para um terceiro mais eficiente do que eu fazer uma atividade que hoje eu faço internamente por razões tributárias. Eu acho que ele não tem a ver com serviços, tem a ver com uma questão de racionalizar a tributação da folha em função de diversas formas de relação de trabalho. Assim, até porque o serviço é complicado, assim. Vamos dizer assim, olha, você é um advogado. Advogado hoje é mais intensivo em mão de obra. Pode ser que daqui a algum tempo você tenha uso de inteligência artificial para fazer uma boa parte do trabalho que é feito hoje por pessoas. Já Pode ser que já vai usando, né? Aí você vai ter o quê? O escritório de advocacia que vai ter um custo com inteligência artificial que não é um custo de trabalho. Entendeu? Precisa tomar um certo cuidado com essa coisa de dizer, não, serviço é intensivo em mão de obra. Não, em muitos casos mas não em todos os casos. Muitos deles já estão, na verdade, com alíquotas reduzidas, né? Dentro do novo modelo. Na verdade, tem Uma um forma redutor de 30%. educação, saúde e o redutor 30% para profissionais liberais. E a absoluta maioria do que presta serviço B2C é um simples nacional. E a grande maioria das mesmo mesmas vai ficar no mesmo ponto. Então, assim, é uma situação precisa olhar com um certo cuidado, mas, independentemente disso, eu acho que faz sentido, sim, discutir a questão da tributação da folha, mas acho que é mais para poder evitar discussões em função do tipo de relação de trabalho, como é que se organiza, e muito para estimular a formalização da mão de obra também. Eu acho que é um desafio. Mais do que para compensar os eventuais efeitos da reforma tributária. Perfeito. Eu tenho uma visão, inclusive o tema da moda aí é pejotização, né? Inclusive com o STF tendo afetado lá todas as reclamatórias trabalhistas para julgar e definir os parâmetros em relação ao que é permitido se pejotizar. Com a reforma tributária, eu tenho a visão de que a periodização ganha um atrativo, né? Porque na prática, se você pega aquele funcionário CLT e transforma ele num PJ que vai te prestar serviço, ele vai emitir uma nota para você que agora não tem dúvida nenhuma que você vai poder tomar crédito de CBS e IBS daquela nota que ele emitir, mesmo dentro do Simples Nacional, que hoje, se ele emitir para você, muito dificilmente você vai poder tomar aquele crédito, ainda mais se são funcionários de back-office, por exemplo. Então, talvez isso dê uma pequena turbinada na parte de pejotização. A gente tem que ver como o STF vai julgar essa questão também. De novo, precisa ter um certo. Do ponto de vista da tributação do consumo, dos tributos do IBS e da CBS, a rigor, não sei se tem. Eu fiquei tirando. Se faz tanta diferença. Vai ter entre. Ele em si não estimula a tributação. Ou seja, eu contrato um terceiro, ele vai pagar o IBS e vai me dar crédito no valor que ele pagou. Ou eu tenho um funcionário próprio que não vai pagar IBS e não vou ter crédito. Então, desse ponto de vista estrito, dos tributos sobre consumo, a reforma é neutra, ela não é uma reforma em relação ao sistema atual. Pode ser que gere algum estímulo, como eu falei, a terceirização, nos casos em que tem um pagamento de tributo que não dá direito a crédito hoje, que aí realmente pode ser que a reforma crie algum estímulo. Não é a tributação do consumo que estimula a privatização. É um pouco diferente, tá certo? Se tiver estímulo é por outros motivos, né? Sei lá. É a economia de contribuição da folha. Pode ser a tributação da folha. Até pode ser o IR daquele funcionário. Ou eventualmente o imposto de renda. Isso pode ser que seja um fator, mas em termos da tributação do consumo é neutro. Ela não tanto faz eu produzir, agregar valor internamente, ou seja, eu tenho um funcionário ou contratar um terceiro. Desse ponto de vista, né? Mas como eu falei, hoje é uma bagunça, né? Sim, tudo bem, ISS nunca dá crédito, FIS, às vezes pode dar crédito maior do que paga. Quer dizer, é uma loteria, assim, uma coisa meio sem lógica, na verdade, do jeito como funciona hoje. Mas acho que esse é um tema que precisa ser acompanhado, óbvio que do ponto de vista da tributação, o consumo é neutro. Acho que esse é o ponto relevante. Perfeito, Peixe. Para encerrar nosso bate-papo, está muito bom aqui. Mas eu queria saber seus próximos planos. O que você pretende aí depois de passar desse período de quarentena? 6 meses de quarentena é muita coisa, né? 6 meses é uma quarentena longa. Eu, na verdade, assim, eu gosto de trabalhar com política pública, então vou continuar trabalhando com política pública. Acho, em princípio, pelo menos meio período, é o que eu gosto de fazer. E muito provavelmente ainda vai estar definindo, vou começar a trabalhar, fazer alguma serviço de consultoria, alguma coisa assim também. Mas, assim, tem que esperar o fim da quarentena para poder realmente definir o que eu vou fazer. Mas, assim, não vou abandonar a discussão de política pública, eu gosto disso. E eu acho que é importante no Brasil ter gente trabalhando, tentando ajudar a melhorar a qualidade institucional do país, porque isso tem efeitos que podem ser bastante positivos
o crescimento, para a distribuição de renda. Então, eu acho que não vou abandonar esse lado, que é o lado que eu gosto. Aproveite bem essa quarentena. Eu tenho certeza que os últimos meses e os anos foram bem intensos na sua vida, com muitas pontes aéreas, São Paulo, Brasília, muito tempo gasto e tudo isso. Então aproveite para descansar a cabeça um pouco na medida do possível. Obrigado, já tô descansando um pouco e de fato foram anos intensos. Assim, eu já tive, né? Antes eu já fui até secretário executivo do Ministério da Fazenda, em número de horas, talvez eu tenha trabalhado até mais do que nesses últimos anos, mas em termos de intensidade de trabalho e de intensidade do trabalho, eu acho que esse período foi o mais intenso da minha vida. Então, ele foi muito completador. Acho que valeu a pena. Ter alguns anos de vida, né? Pegar esse trabalho de estar na fazenda, vale por uns 3 De vida útil. de vida útil, mas acho que valeu a pena. Os meus parabéns, projeto de vida foi muito bem emplacado. Tenho certeza que vai fazer uma diferença para o futuro do país, tudo isso aí. Obrigado, Rubens. Uma honra estar aqui participando do seu podcast. Podcast. Obrigado, Pedro.